De repente, a imprensa descobriu o Padre Pio e todo repórter queria um furo de reportagem. Olá, amigos e amigas da Associação Regina Fide, meu nome é Odair Gutierrez e esse é o programa Padre Pio. Não esqueçam de ligar para a nossa central e, pedir você que é filho protegido do Padre Pio, hein? 4, tá aqui, 4 adesivos, basta você pedir que nós lhe mandamos esses 4 adesivos. Eu já expliquei por que nós estamos mandando adesivos para você colocar no automóvel, colocar na bolsa de escola das crianças, no quarto, na janela, enfim, são todos eles estão bentos. Então, quem for filho protegido do Padre Pio, porque eu tenho poucos, podem telefonar para a nossa central e solicitar os 4 adesivos, tá bom? Por que 4? Porque é o valor mínimo para economizar no correio. Se eu puser um a mais, eu já passo por uma tarifa louca. E por que os filhos protegidos do Padre Pio? Porque para eles, toda prioridade. São aqueles que ajudam no apostolado ali, que nos permite fazer coisas que às vezes até a gente duvida que vai dar certo. É uma coisa impressionante. Então, para os que não são filhos protegidos do Padre Pio, pode ligar para pedir o livrinho que nós estamos distribuindo, esse livrinho ainda espetacular aqui que nós estamos distribuindo, né? E já aproveita para pedir o adesivo. Um adesivo para cada um, pelo menos, eu tenho, junto com o livrinho, tá bom? Eu vou ler, então, aqui. É um trecho do Olívio Cheska, que é um biógrafo muito bom do Padre Pio, e ele conta uma história aqui de um repórter. Eu vou lendo. Por maiores precauções que se tomassem, os fuxicos acabaram vazando para o público. E a imprensa, claro, não perdeu tempo. A imprensa está sempre atrás de um furo. A imprensa quer vender mídia, quer vender publicidade, quer vender propaganda. A imprensa, a gente diria que desde aquela época, nós vamos ver aqui, ela já aprontava o que ela apronta hoje, né? Mas, enfim, vamos ver. O Corriere della Sera, o jornal mais importante da Itália, prontamente enviou de Roma o repórter Luiz Batazzi para averiguar in loco o tamanho do angu em que, pelo jeito, vivia metido o famigerado santo, entre aspas. Olha, já é de saída uma crítica, né? Não quero nem saber da verdade. Não interessa a verdade. Interessa o que se chama hoje de narrativa, né? Então mandaram ele lá, vai lá preparar uma narrativa aí sobre o Padre Pio, né? Lá foi ele. E quais seriam as últimas que ele aprontara? Quer dizer, já com certeza tinha alguma que ele tinha aprontado. Quer dizer, é uma barbaridade. O sujeito é culpado de saída, né? Ou é absolvido também de saída, né? Porque também tem isso. Quem é amiguinho é um injustiçado, um coitado, etc, etc. Quem não é amiguinho é um canalha, é não sei o quê, etc, etc, etc. Bom, vocês sabem bem. Aqui no Brasil a gente vê isso aí toda hora. E quais eram as últimas que ele aprontara e que pareciam não ser pequenas? Já era uma coisa tumultuada, dadas as ameaças da igreja de enquadrá-lo com tanto rigor, porque aí o Padre Pio já estava começando a ser perseguido pelo próprio Santo Ofício, hein? Não é brincadeira, não. Não é brincadeira. Mas aí é que aconteceu a coisa. Lá foi o Luiz Batazzi, chegou lá em São Giovanni Rotondo. Ao ver aquela multidão silenciosa, lotando os arredores da igreja, ou apinhando-se por horas a fio em torno do seu confessionário, carros chegando dos mais variados pontos da Itália e também de outros países, o jornalista começou a se questionar. Seria mesmo um farsante? Um sedutor de multidões? Um aproveitador?
como se apregoava, quer dizer, aquele ambiente abalou o jornalista. Quer dizer, o camarada foi lá, não foi lá para elogiar nem para fazer reportagens maravilhosas, não. Ele foi para descobrir que tinha falcatruas lá dentro, etc. Chega lá e encontra multidão silenciosa, pessoal em volta do confessionário do Padre Pio, as pessoas rezando, né? E abalou a fé dele, né? Fé entre aspas, porque é a fé do mentiroso, né? Então, eu não estou dizendo que todo jornalista seja mentiroso, hein? Calma aí. Não me venham dizer isso, não. Mas a gente vê que, nesse caso, o objetivo era mau, né? E o jornalista começou, seria mesmo ele um farsante, um sedutor de multidões? Haveria ali algo de errado, de perigoso para a ordem pública? Porque olha só o que se espalhava na Itália, né? Se tudo transcorria num clima de paz, de silêncio, de oração, sem qualquer indício de fanatismo, haveria algo errado lá? Eu gosto de imaginar como seria essa cena, né? É muito interessante a gente imaginar as várias cenas. O ambiente, Padre Pio, os confessionários apinhados, carros chegando de toda parte, os carros de várias cidades da Itália, de outros lugares, de outros países da Europa, e o repórter chegando afoito para fazer um furo de reportagem, aquele furo que iria vender jornal uma barbaridade e ia denunciar um impostor, um grande impostor. Finalmente, e não foi fácil, conseguiu aproximar-se do Padre Pio e trocar com ele algumas palavras. Olha que graça que esse homem recebeu. Será que ele aproveitou essas graças? Vamos lendo. Foi o bastante para se dar conta da fria em que entrara, ao pensar num furo jornalístico ou coisa que o valha, denunciando a farsa que se estava montando em torno da santidade do frade. Entrou numa fria, ele falou, entrei numa fria. Aqui não tem nada disso. Podia tirar logo o cavalinho da chuva. A realidade era toda outra. Durante a viagem de volta a Roma, portanto, ele voltou completamente sem a matéria dele, né? Durante a viagem de volta a Roma, começou a rabiscar ali mesmo no trem algumas coisas para seu jornal. Entre outras coisas, ele dizia, aspas, Padre Pio de Pietrelcina, entre 35 e 36 anos, é muito diferente do retrato dele que se vende por aqui. Olha só que impressionante. Tão feio que parece ter sido impresso pelo diabo. Quer dizer, o retrato que se vendia em Roma, né, ou que se falava dele, a imagem que se projetava dele, era uma pessoa tão feia que parecia ter sido impresso pelo diabo. A gente viu já muita coisa assim na história, né? Impressionante. Mas, na hora em que se fala com ele, muito ao contrário, um belo jovem. Olha que ele ficou fascinado pelo Padre Pio. Os carismas do Padre Pio, a santidade, sobretudo a santidade. Um jovem de 35 anos, com as chagas do Senhor Jesus Cristo. É fenomenal isso aí, né? Bom, ele continua, tem uma barba loura escura, deve ser castanho, né? Uma barba castanha, né? Cabelos grisalhos nas têmporas, olhar sereno, humilde, voz doce. Eu fico imaginando ele entregando esse texto aqui para o editor do jornal dele que estava querendo um escândalo. Meu Deus do céu. Ele continua, uma voz que desce na alma da gente e nunca mais esquece. Caramba, esse homem teve sei lá, Deus deu para ele uma luz assim, rápida, para ele, de repente, ver tudo isso. Né? Ouvindo-o e olhando-o, tem-se a impressão
de que só ele desconhece a fama de santidade que o cerca. Ou seja, a humildade do Padre Pio era tal que ele nem imaginava a fama de santidade que ele tinha. Ele nem imaginava o que corria pela Itália, o que corria pelo mundo. Ele estava sempre ali, obediente, cumprindo a programação do convento, atendendo no confessionário, rezando as missas. Lembra que nós já comentamos que ele levava 2 horas e meia se preparando para rezar a missa, tal a importância que ele dava para a Santa Missa, né? A ponto de dizer que se todos nós tivéssemos ideia do valor da Santa Missa, a polícia ia ter que ficar na porta das igrejas organizando a confusão. Olha só a visão que ele tinha da Santa Missa, né? Imagine ver esse homem, né, cheio de gente querendo se confessar, cheio de gente e com humildade, né? Imagina o efeito sobre esse repórter. Está aí. Ele escreveu o texto que o editor dele não esperava e não queria, provavelmente não queria. E com isso a gente fica com uma petite histoire, com um pequeno fatinho, uma pequena história do Padre Pio, que é o furo de reportagem que não deu certo. E quem sabe se esse repórter se converteu, quem sabe se ele aproveitou essa graça e depois se aproximou mais do Padre Pio. Esperemos que tenha sido assim. Bom, meus amigos, a história é curta, mas muito bonita, muito interessante. Sobretudo, ela é boa para a gente imaginar, para a gente ficar pensando como é que a coisa se deu, né? Porque quando a gente assiste um filme, o filme tem esse problema. Ele já entrega toda a imagem. Então, a pessoa só tem que ficar passivamente assistindo aquilo que está acontecendo, etc., tal, a trama e tudo mais, etc., etc. Mas quando a gente lê alguma coisa, né, por isso que o livro tem tanto efeito sobre a inteligência humana, a pessoa lendo, ela imagina, ela põe a cabeça para funcionar, né? E apesar de nós estarmos fazendo isso por um vídeo, nós estamos usando esse recurso, né, de ler a cena e imaginar a cena. E fiquemos agora com a Ave Maria, um por todos, todos por um, e com a bênção do Padre Pio. Salve Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. In nome del Padre, del Figlio e del Spirito Santo, così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e buona giornata.